E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos na nossa 20ª aula, continuando com o módulo 3, o capítulo 9, Eletricidade. E o subtítulo de hoje será Os bons e maus condutores de energia elétrica, que se inicia-se na página 233. Hoje iremos falar sobre alguns condutores que são bons e também alguns condutores que são maus em termos de condutibilidade elétrica. Tranquilo, gente? Mas antes de entrarmos com detalhe nesse assunto, vamos para a agenda. Essa será a agenda de vocês e vocês irão fazer uma atividade no caderno, tá? E a atividade que vocês vão fazer no caderno é o seguinte: vocês vão copiar a atividade e depois responder. Não pode somente colocar as respostas, gente. Vocês têm que copiar e responder, tá bom? Deixe tudo bonitinho e organizado. E a atividade é essa aqui, ó. O que é que você vai fazer? Você vai dar pausa no vídeo e vai copiar no caderno. Depois tira a foto e me manda, tá? Eu tô fazendo isso também que é para treinar, exercitar a escrita de vocês, tá, gente? Não é somente ficarmos restritos em poucas coisas. Temos que treinar bastante a escrita, principalmente na faixa etária de idade de vocês. Porque muitos de vocês precisam melhorar a letra, né? E a gente melhora a letra praticando, certo, gente? Então essa é a atividade, tá? São essas 5 questões, tá? Sobre condutores de eletricidade. Bom, vamos fazer a correção, pessoal, das atividades anteriores. A correção das atividades da página 231 e 232. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Ó. Primeira questão diz o seguinte: Pedro pegou seu carrinho de controle remoto para brincar, mas, ao acionar o botão para ligá-lo, percebeu que o brinquedo não funcionava. Então, Pedro abriu o compartimento das pilhas e verificou que ele estava vazio. Aí o item A vem e diz o seguinte, ó, qual é a função das pilhas no carrinho de Pedro? E aí, gente, qual é a função das pilhas? Gente, é bem simples. As pilhas, ela tem a função de gerar energia elétrica para o funcionamento do carrinho, né? Então, Pedro precisa colocar pilhas, né, no seu carrinho para que ele funcione, tá certo, gente? Vamos continuarmos. O item B pergunta o seguinte: Pedro foi com seu pai ao supermercado para comprar pilhas novas para o carrinho. Qual cuidado eles devem ter ao comprar as pilhas para que o carrinho funcione corretamente? Bom, gente, ó, preste atenção que eles devem comprar as pilhas com o tamanho correto, pois esses geradores eles apresentam tamanho diferente para se adaptar aos aparelhos elétricos nos quais são utilizados. Então, gente, existem vários modelos de pilha com vários tamanhos. Ele precisa se atentar e verificar qual é o tamanho, né, das pilhas que irá funcionar no carrinho. Detalhe, gente, ó, geralmente em muitos aparelhos elétricos eles vêm indicando qual é o tamanho das pilhas, né? Geralmente eles indicam pela letra A, tá? C, gente, vamos lá para o item C. Ao colocar as pilhas no carrinho, o que Pedro deve fazer para garantir que o brinquedo funcione? Bom, gente, Pedro ele deve colocar as pilhas na posição correta, pois se forem colocadas invertidas, o carrinho pode não funcionar. Então, gente, para que as pilhas funcionem, existem duas polaridades, né? Existe o polo negativo e o polo positivo. Então, as pilhas ela tem que estar invertido. Por quê? Para que os produtos químicos, né? Para que as substâncias químicas elas reajam entre si, ok? Para poder fabricar a energia elétrica, tá, gente? Então, se caso o rapazinho aí colocar as pilhas, né, de maneira inadequada,
é bem capaz de que o carrinho ele não vai funcionar, ok? Isso serve também para vocês caso alguém tenha algum, né, aparelho que se utilize de pilhas. Hoje em dia é tão moderno que a gente apenas utiliza a bateria, né? Pilha já está um pouco em desuso, né? Mas mesmo assim ainda existem muitos aparelhos que precisam de pilhas. Gente, ó, depois de certo tempo, as pilhas do carrinho ficaram fracas e ele parou de funcionar. Após substituir as pilhas usadas, onde Pedro deve descartar essas pilhas, se necessário, tá? Faça uma pesquisa sobre o assunto, né? Gente, as pilhas elas não devem ser descartadas no lixo comum. Por quê, gente? Porque ela pode trazer consequências para o meio ambiente, né? Mas o que a gente deve fazer? As pilhas, pessoal, elas devem ser levadas até os postos de coleta para que sejam encaminhadas ao fabricante, que é o responsável por dar o destino adequado, né? E a esses geradores elétricos e em alguns casos, né, até reciclado, tá, gente? Então, vocês devem levar as pilhas para as coletas, né? Geralmente fica nesse supermercado grande, como Extra, né? Enfim, eu conheço só o Extra mesmo, né? Eu conheço outro supermercado, mas lá eles devem ter alguma campanha de recolhimento de pilhas e baterias, tá, gente? Segunda questão. As estruturas apresentadas na imagem ao lado são chamadas placas fotovoltaicas, né, ou fotovoltaicas, e fazem parte de um tipo de usina elétrica. Bom, aqui, pessoal, ó, eu expliquei na aula anterior que as placas fotovoltaicas, elas fazem parte de que tipo de usina elétrica? Da usina elétrica solar, né? Usina elétrica solar, né, gente? É através da produção de fotossíntese, né, que eles conseguem extrair essa energia do sol, certo, gente? É uma tecnologia que eles utilizam. Gente, ó, a item A diz o seguinte, ó, já falei a resposta, né? Mas vamos aqui, ó. Escreva a letra anterior a cada uma das letras, seguindo a ordem alfabética. E descubra o nome desse tipo de usina. Gente, ó, bem simples. É só você colocar aqui as letras que antecedem essas de cima. Por exemplo, quem é que vem antes de T? É o S. Quem vem antes de P? É o O. Quem vem antes de M? É o L. Quem vem antes de B? É o A. E quem vem antes de S? É o R. E aí formou a palavra solar. Ok? Assinale o recurso natural utilizado nesse tipo de usina. Pessoal, usina, né? Uma usina elétrica solar. Utiliza que tipo de recurso natural? A luz solar, a luz do sol, né? Então, aí você marca com o X a luz solar. E a terceira e última questão. Encontre e circule no diagrama 4 recursos naturais. Aqui, ó. Eu circulei aqui, ó, o urânio, a água, o gás natural e o vento. Opa, e o vento, certo? Agora, gente, escreva o tipo de usina elétrica em que cada um dos recursos é utilizado como fonte de energia. Então, na usina hidrelétrica, pessoal, a gente utiliza o quê? A água. Na usina termonuclear, o que a gente utiliza? O urânio, né? Na usina eólica, a gente utiliza o vento. E na usina termoelétrica, geralmente é o gás natural. Certo, gente? Tranquilo? De boa? Corrijam aí caso tenha errado. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre circuito elétrico, tá certo? Vamos lá para o livro de vocês. Abra o livro de vocês na página 233 e vamos lá. Pessoal, bons e maus condutores de eletricidade, né? Bons e maus condutores de energia elétrica. Então, vamos ver uma situação aqui, ó. O pai de Joaquina, ele foi fazer um suco de abacaxi. Então, para isso, ele colocou um pedaço da fruta
colocou água e colocou gelo no liquidificador, tá? E eu pergunto, o que é preciso para que o liquidificador funcione? Como a energia elétrica chega até o aparelho? Bom, pessoal, ó, respondendo à primeira questão, vocês têm que ter noção do seguinte, que vocês têm que associar o funcionamento de aparelhos elétricos, né, com o surgimento de uma corrente elétrica. Então, eu espero que vocês respondam que para funcionar, o que tem que acontecer, pessoal? O liquidificador, ele deve ser conectado em alguma tomada, né? E em seguida, o botão liga deve ser acionado, tá, gente? Então, é mais ou menos isso que deve passar pela cabecinha de vocês. E como a energia elétrica chega até o aparelho? Pessoal, é uma questãozinha, uma pergunta bem complexa, né? Mas é o seguinte, ó. Vamos lá para as usinas elétricas, né? O que acontece? As usinas elétricas estaduais, né, elas precisam, né, que o aparelho elétrico ele precisa estar conectado com a usina. Eles precisam estar conectados com a usina elétrica, né, que é a geradora de energia. Então, por meio do que, pessoal? Dos fios e das subestações que compõem a rede elétrica, certo? Então, pessoal, a energia elétrica ela chega até as residências através desses postes que a gente está acostumado a ver, né? A gente chama de rede elétrica e também de subestações, tá, gente? Então vamos aqui, ó, entender o raciocínio melhor. Para que o liquidificador ou qualquer outro equipamento, né, elétrico, ele funcione, é preciso que a gente conecte, né, o seu plug à tomada. Além disso, pessoal, é preciso a gente acionar também o botão liga-desliga, tá? Então a energia elétrica gerada por usinas, elas precisam chegar até o equipamento elétrico. E isso acontece como? Isso acontece, gente, por meio dos fios condutores das linhas de transmissão, das linhas de distribuição, que são os postes das ruas, né, e também do interior das residências. Cada residência tem que ter uma instalação própria. E aqui, gente, temos um modelo de como é que funciona a transmissão de uma energia elétrica. Ó. Aqui você tem a usina hidrelétrica e aqui você tem, né, os geradores. E aí esses geradores eles vão para as subestações. E essas subestações elas vão ser distribuídas, né, por outras subestações, né, de outras cidades e por linha de distribuição e transmissão, né, que são esses postos aqui, ó, que é chamado linha de transmissão, que é de uma subestação para outra. E esses outros comuns, né, que a gente está acostumado a ver na rua, que a gente chama de linha de distribuição. E aí, pessoal, o que acontece? A instalação elétrica nas residências. E aí você tem o funcionamento do liquidificador. Certo? Então, pessoal, existem materiais, né, que eles são bons condutores de energia elétrica. Que é justamente aonde que eu queria chegar, né? Que assim, para que essa energia ela saia, né, da usina de energia, né, geralmente a usina hidrelétrica, que é o que a gente mais utiliza no Brasil. Para que ela saia daqui até as residências, a gente precisa de bons condutores. E o cobre, pessoal, é um dos condutores mais utilizados nas instalações de energia elétrica, né? Então, pessoal, esses bons condutores eles são utilizados para fabricar os fios que conduzem a energia elétrica de um local para o outro. Por exemplo, em geral, são os metais, como eu falei, o cobre, né, que são bons condutores de energia. E os materiais que dificultam a passagem
Os materiais que dificultam a passagem da energia elétrica, como a borracha e os plásticos, eles são chamados de maus condutores de energia elétrica. Inclusive, alguns materiais que a gente utiliza para manusear a energia elétrica, você tem que ter ali anexado algum mau condutor. Os fios elétricos que utilizamos em nossas residências, eles são formados por materiais que são bons condutores e também por materiais que são maus condutores de energia elétrica. E os maus condutores, eles também são conhecidos como isolantes elétricos. E isso evitam choques elétricos e curto-circuito. Tá, gente? Então, como eu falei, algumas ferramentas elas são utilizadas em reparos elétricos e são feitos de metal por conta da sua resistência, né, desse material, mas o metal ele também é utilizado como condutor elétrico, né? Então, por conta disso, pelo fato do metal ele ser um bom condutor elétrico, o local onde as pessoas seguram a ferramenta, ele é recoberto por um tipo de material isolante, como, por exemplo, a borracha ou o plástico, né? E isso vai evitar choques elétricos, tá? E aqui você vê, né, alguns exemplos, né? Uma chave de fenda, que você tem um cabo com material que é isolante elétrico, e o condutor elétrico, no caso, seria esse metal, e você tem aqui um alicate, da mesma forma, tá, gente? Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Na próxima aula a gente vai falar sobre o circuito elétrico, tá? Que é por onde passa a transmissão de energia elétrica, tá bom? Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau!